Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma semana começando com a graça de Deus e estamos aqui nós para falarmos de Salmo. Já estamos no Salmo 17 e tenho aprendido muito com Salmos porque ele mostra muitas vezes a realidade do que somos, do que passamos, porque até agora a gente já viu Davi fazendo, né, muitos clamores, reclamando, falando de tudo que tem passado, aquilo que ele está sentindo, mas sempre ele termina ali colocando a confiança dele em Deus, né, que é de onde ele sabia, né, onde a gente sabe que vem o nosso socorro, né, igual aqueles salmos mesmo que fala, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, aqui, lendo esses salmos, a gente vem aprendendo não só com Davi, mas com outros salmistas também, né, que escreveram muito desses salmos que se encontram aqui. A gente vem aprendendo que, por mais que a gente passe por situações difíceis na vida, a gente tem com quem contar, né? E antes, então, vamos fazer nossa oração para começar este momento maravilhoso? Paizinho querido, graças te dou porque tu és bom e sempre nos ouve. Senhor, quero te agradecer antes de mais nada por mais uma semana que está começando, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã e que a gente pode, Senhor, estar sempre contando contigo. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros, que o Senhor possa, Senhor, ter misericórdia de cada um de nós, pois estamos aqui aprendendo. E que o Senhor possa guiar nossos passos, que o Teu Espírito Santo possa a cada instante nos trazer à memória tudo aquilo que precisamos fazer ou precisamos deixar de fazer para agradar a Ti, Pai. Ó Deus, obrigada pelo Teu Filho Jesus, que morreu numa cruz para nos salvar. Ó Senhor, muito obrigada por essa decisão que você tomou e que hoje nos possibilitou ter acesso ao Pai, ter acesso à salvação. Te agradeço, Paizinho, por tudo. Conduza esse momento, não deixe que eu venha falar nada de mim mesma, que o Senhor possa, Senhor, intervir, caso eu venha falar qualquer coisa que fuja da Tua palavra, fuja da Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus te peço e te agradeço. Amém. Então vamos lá? Eu vou fazer a leitura na Revista e Corrigida Almeida, tá? O título desse salmo é Davi pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos, confia na sua inocência e na justiça de Deus. Então Davi começa, esse salmo é uma oração, e ele começa assim, ó, ouve Senhor, a justiça, atende a meu clamor, dá ouvidos à minha oração, o que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos a razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências, tu que me livras, tu que livras aquele que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do teu olho, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram, com a boca falam soberbamente. Andam-nos agora espiando os nossos passos e fixam os seus olhos em nós para nos derribarem por terra. Parecem-se com o leão que deseja arrebatar sua presa e com o leãozinho que se põe em esconderijo. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra minha alma do ímpio pela tua espada.
dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nessa vida e cujo ventre enches de teu tesouro oculto. Seus filhos estão fartos e estes dão os seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, satisfar-me-ei da tua semelhança quando acordar. Bom, é uma oração aqui onde ele sempre vem ali suplicando a Deus, né? E aqui no início a gente vê claramente que ele começa aqui declarando a sua inocência, né? Eu fiz algumas anotações, ó, no primeiro versículo ele começa clamando por justiça e proteção contra os inimigos. E aí ele ainda fala assim, ó, ouve minha oração sincera, né? Ou seja, que não é feita com os lábios enganosos, ele fala. Então ele está falando que a oração dele é sincera, que ele está expressando ela de modo direto, sem disfarce algum. É uma oração verdadeira, que sai do íntimo do coração dele. E assim como ele está fazendo aqui essa oração e falando com Deus, nós também devemos expressar a Deus o íntimo do nosso ser, com toda a sinceridade. Porque, primeiro, que se a gente não fizer com sinceridade, Deus conhece o nosso coração, Ele está enxergando tudo. Então não adianta a gente vir para Deus cheio de palavras rebuscadas, cheio de máscaras, que não vai colar. Falar na linguagem dos jovens de hoje, né? Não vai colar. Então, antes de mais nada, a gente tem que vir com o coração contrito, a gente tem que vir se despir, né, para Deus. E quando eu falo se despir, é tirar tudo aquilo que estiver mascarando o nosso interior. A gente tem que se derramar com sinceridade perante a Deus, que é isso que agrada o Senhor. E aí, Davi aqui ainda fala, ó, provaste o meu coração. No 2 fala, sai a minha sentença de diante do teu rosto, ou seja, o Senhor pode me julgar. E aí vem, provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste e nada achaste, né? Então aqui ele vem falando que Deus examinou, né, o interior dele, a mente dele, e não achou nada, né? E aquilo que ele pensou, a minha boca não transgredirá, que é aquela situação onde vem pensamentos ruins na nossa mente, mas a gente rapidamente tira ele. A gente substitui por outra coisa, a gente não alimenta pensamento ruim. Porque se a gente alimentar, ali a gente já começa a errar no pensamento. A gente já começa a pecar, porque com certeza alimentando a gente vai ter a atitude. Então a gente jamais pode alimentar pensamentos que irão nos levar a pecar. Então Davi vem falando, ó, o que pensei, a minha boca não transgredirá. Transgredirá. A palavra embolou aqui. Ó, quanto ao trato dos homens, pelas palavras dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Ou seja, Davi aqui mostra que está evitando as más companhias. Porque a gente sabe, gente, tem uma outra parte na Bíblia que fala assim, não se engane, as más conversações corrompe os bons costumes, ou seja, as más companhias, né? Então aqui, claramente, ele está evitando, ó, me guardei das veredas do destruidor, né? Quanto aos tratos dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Assim como ele, nós devemos evitar aquelas conversas que só nos levarão a pecar. Assim como a gente deve evitar os maus pensamentos, as más conversações também. Às vezes a gente está num ambiente de trabalho e sempre tem aqueles mais reservados, sempre tem um ou outro que às vezes vem jogar conversa fora. A gente não deve participar desse tipo de conversa. A gente não deve ser Maria vai com as outras, onde a gente no domingo está na igreja, né? E aí no resto da semana faço o que eu quiser. Não é assim? Tem gente que é assim. Só é crente, só é cristão no domingo, quando tá lá na igreja. Deu segunda-feira, pronto. Já não lembro de mais nada. Aí vou ser como as outras pessoas são. Não me lembrando de que eu tenho que zelar pelo meu comportamento. Porque na palavra de Deus fala que nós temos que ser o sal da terra. Nós temos que ser a luz que ilumina. Então, nós temos que fazer diferença. Nós não podemos ser Maria vai com as outras. E aí, depois Davi vem falando, ó,
Dirige meus passos nos teus caminhos para que as minhas pegadas não vacilem. Ele reconhece que sozinho ele não dá conta. Sozinho nós não damos conta. Nós temos que chamar para o nosso lado aquele que nos ajuda. Nos ajuda. E aí, Davi então está pedindo aqui a Deus que o guie, que o oriente em seus caminhos para que ele não se desvie ou vacila. Porque ele depende de Deus. Assim também somos nós, devemos depender de Deus. A gente não pode achar que a gente dá conta de tudo, porque não damos. Nós não damos conta de tudo. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos daquele que pode segurar na nossa mão e nos fazer saltar muralhas, muitas das vezes, quando é necessário. Tem coisas que nós mesmos podemos fazer, mas muitas coisas só com a ajuda de Deus, não é mesmo? E aí a gente deve contar com Ele. E aí vem, no 7, vem falando, faze maravilhosas as tuas beneficências, tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Então, aqui Davi está mostrando que confia que Deus é o seu protetor. Ele não confia em si próprio, ele coloca a confiança naquele que pode tudo, que não há impossível. E também nós devemos fazer isso. A gente deve colocar nossa confiança no Senhor. Porque a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Eu não me canso de falar esse versículo porque ele nos traz à memória a confiança que a gente deve ter. Porque se alguém pensa de mim, pensamentos mais elevados do que o meu, a vontade dele para a minha vida é sempre boa, perfeita e agradável, por que eu não vou segurar na mão dele e caminhar? Por que eu vou querer dar conta sozinha quando eu sei que eu não dou? Então, essa é até a ignorância da nossa parte. Quando a gente quer viver a vida sozinho, sem confiar em Deus, quer tocar o barco sozinho, né? Às vezes, vamos na igreja no domingo, e lá no domingo a gente é incendiado e louva, e ouve a palavra, sai de lá cheio, né? Aí vai chegando na segunda, já nem lembra mais da mensagem. Aí já esquece de agradecer, já esquece de ter um momento de intimidade, já esquece de chamar ele na hora de tomar as decisões importantes. E aí começa a caminhar a semana toda sozinha. Aí quando chega lá no outro fim de semana, às vezes tá todo arrebentado. Aí vai para a igreja, ai meu Deus, pedir a Deus e tal. E Deus é misericordioso, ele sempre estende a mão para nós. Mas não é isso que ele quer, ele não quer ser o médico que socorre no momento que precisa. Ele pode ser isso também, mas ele não quer ser só o bombeiro que vai lá, apaga o incêndio, né? Ele quer ser seu amigo, seu pai, seu condutor, seu governante. Ele quer que você conte com ele em todos os momentos. E aí, aqui, aí ele vem pedindo a Deus, guarda-me como a menina do olho, esconde-me as sombras das suas asas. A menina do olho é algo precioso. E aí ele vem falando, guarda-me como a menina dos teus olhos. Sem falar que a menina dos olhos é a parte mais sensível. Ele se reconhece como alguém frágil, que precisa de toda a proteção e carinho de Deus, né? Sob suas asas. Aqui fala a sombra das tuas asas. Você já viu como que a galinha faz com os pintinhos novinhos? Quando vai dormir, ela pega, ou então quando vai proteger de algum ataque de predadores, ela pega aqui assim, e acolhe todos, esconde debaixo das asas. E você não vê nenhum pintinho, então tudo ali guardadinho. Coisa mais linda, né? A natureza nos mostra tanto de Deus. E aí é que quando ele fala, né, pedindo para que Deus esconde sobre a sombra das tuas asas, é exatamente essa imagem que me vem à mente, que é justamente da proteção de Deus, né? Escondendo ali a parte sensível. E aí ele segue, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando, né? Me protege nas suas asas dessas pessoas. Então aqui ele clama para Deus libertá-lo do controle e da opressão desses inimigos, que estão constantemente no encalço dele, estão aqui perseguindo ele, né? Aí ele vem falando, andam agora espiando os nossos passos e fixam seus olhos em nós para derribarem-nos por terra. Ou seja, é uma ameaça constante. É uma ameaça constante. Eles ficam ali à espreita, esperando o momento para atacar.
E ele até compara-os como o leão que deseja arrebatar sua presa e o leãozinho que se põe em esconderijo. Então aqui ele reconhece que os ímpios têm uma visão aqui, não, aqui ele reconhece que é uma ameaça grave e ele clama por intervenção divina, porque ele sabe que sozinho aqui ele não dá conta, porque ele está numa situação que requer cuidado, requer proteção. E só Deus pode protegê-lo nesse momento. Assim somos nós. Muitas vezes, a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Aqui eram pessoas, inimigos pessoais, que estavam atacando, atrás de atacar Davi. Mas hoje em dia, muitas das vezes, a gente é perseguido por situações onde o inimigo das nossas almas nos quer devorar e ataca a gente nas emoções, em situações, né? Onde a gente às vezes se vê afligidos e sem saída, num beco sem saída. E nesse momento a gente tem que recorrer a Deus. Aliás, se a gente mantém um relacionamento de intimidade com Deus, nesse momento a gente pode até ficar com o coração um pouco apertado e meio angustiado, porque somos humanos, estamos sendo humanos, mas logo a gente se lembra em quem a gente tem crido. E a gente segura na mão dele e vai. Segura na mão dele e vai, confiando que aquela situação não irá nos derrubar, que aquela situação não irá nos vencer e que Deus nos ajudará a passar por ela. Então, aqui ele vem, no versículo 13. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio pela tua espada. Aqui ele sabe que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então aqui mais uma vez ele está confiando que Deus pode, né? Aí ele vem falando, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo cuja porção está nesta vida. Desculpa. Ou seja, cuja porção está nessa vida, que essas pessoas, elas estão longe de Deus. Elas estão afastadas de Deus e elas têm uma visão limitada, que só pensam no presente, quando fala aqui assim, cujo ventre enches do tesouro oculto, seus filhos estão fartos, e estes dão aos seus sobejos as suas crianças. Aqui ele está falando justamente que esses ímpios têm uma visão limitada e só pensam no presente, desfrutando das suas riquezas e conforto, sem se preocupar com a justiça e com a verdade. Ou seja, sem se voltarem para Deus, sem se preocupar com o amanhã, né? Como se essa vida acabou aqui, acabou. Mas não, essa vida não acaba aqui. Aqui é só uma etapa. Então a gente jamais deve viver se preocupando só com as coisas deste mundo, só com coisas muitas vezes que são banais. Nós temos que saber que existe um Deus que nos chama para viver algo a mais do que só comer, vestir, pensar em conforto, só coisas que vão alegrar a carne, mas e a alma e o espírito, né? Então, aqui Davi encerra, como sempre, colocando a confiança dele em Deus e sempre com esperança e fé no coração, quando ele fala, quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, satisfar-me-ei da tua semelhança quando acordar. Aqui na NVI fala assim, o último versículo, quanto a mim, feita a justiça, verei tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver tua semelhança. Então, aqui ele está afirmando que apesar de todas as ameaças e a opressão, sua confiança está em Deus e em sua justiça. É aquilo que eu falei, que se a gente tem momentos de intimidade com Deus, a gente pode passar por aflições e vamos passar. Nós estamos vivendo aqui nesse mundo. E Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Então, estar de mão dadas com Deus não quer dizer que a gente não vai passar por situações difíceis. O sol nasce para todos, para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos. Então, tudo que um está sujeito, o outro também está. Mas a diferença é que quando a gente está de mãos dadas com o Pai, a gente tem esse mesmo pensamento que Davi, né? Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça.
Ou seja, Davi, apesar da opressão, a sua confiança está em Deus, na sua justiça. Ele fica com o coração tranquilo e já se regozijando, porque ele sabe que ficará satisfeito ao ver a semelhança de Deus, ao ver Deus agir em favor dele. Porque, como ele disse lá no início, ele disse: ó, provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. Ou seja, ele estava com o coração tranquilo, ele estava com o coração em paz, nada o condenava perante a Deus, porque ele estava vivendo uma vida em comunhão com Deus. Ele estava evitando tudo aquilo que entristece o coração de Deus. Porque amar é isso. Amar Deus sobre todas as coisas é você evitar fazer tudo aquilo que vai contra Deus, tudo aquilo que vai ferir a palavra dele, porque ele é bom. Deus é perfeito. E por mais que nós, por causa do pecado, nos tornamos imperfeitos, Jesus veio para nos resgatar. Jesus veio para nos redimir. Então, tudo que a gente tem que fazer é se arrepender, aceitar Jesus como o único suficiente Salvador de nossas vidas e seguir em paz. Errou? Se arrependa imediatamente. O erro, depois que a gente conhece a Cristo, tem que ser um acidente, não uma prática. Não uma prática. Então, nisso a gente vai caminhando, vai subindo de glória em glória, até chegar aquele dia onde nós nos encontraremos novamente com o Pai. Porque dele viemos e voltaremos para ele, né? Então, no dia de hoje eu te convido para, assim como Davi, se achegar a Deus. Que Deus possa olhar para o seu coração e se alegrar. Que Deus possa olhar para o seu coração e falar: esse é meu filho em quem eu tenho prazer. Esse meu filho, o coração dele me alegra. Ele tem um coração segundo o meu, né? Eu sempre falo nas minhas orações, eu sempre falo com Deus: Senhor, tira de mim tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, eu quero que o Senhor sinta prazer no meu caminhar, na minha vida. Eu quero que o Senhor possa um dia olhar para mim e falar como falou para Jesus: este é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Não estou jamais me comparando com Jesus, que Jesus não teve pecado nenhum. Ele veio e viveu aqui nessa terra com santidade, mas sendo transformada e renovada pelo sangue de Jesus, nós podemos sim chegar em uma condição onde Deus olhe para nós e se alegre conosco. E se alegre. E tenha prazer no nosso modo de viver. E olhar e falar assim: aquela minha filha tem feito tudo para viver os meus propósitos para ela. Ela tem feito tudo para viver uma vida de retidão perante a mim. Isso pode acontecer. Não só pode, como deve acontecer quando a gente tem essa consciência, quando a gente se aproxima dele com amor. Não é por medo. Você não deve se aproximar de Deus por medo de ir para o inferno. Não, está errado isso. Você deve se aproximar dele por amor e por amar tanto. A gente quer estar junto eternamente. É isso, é sobre isso. É sobre querer estar junto daquele que te amou primeiro, daquele que te amou tanto que deu seu Filho unigênito para morrer por você. Para morrer. Quer amor maior do que esse? De alguém pegar o que tinha de melhor e dar por você, por mim? Não existe amor maior. Então, hoje eu te convido a vir experimentar este amor. Tenha tempo de intimidade com Deus. Venha se chegar a Ele com amor. Venha conversar, perguntar. Venha ler a palavra de Deus. Venha louvá-lo. Você verá que grandes coisas Ele fará em ti e no meio de ti, onde você estiver. E aí você vai começar a fazer diferença na família, no trabalho, no meio dos amigos. E aí Deus vai começar a transbordar através da sua vida na vida de outros. Não é mesmo? Então, eu quero agradecer a você que ficou aqui até agora me ouvindo. Quero te pedir que venha compartilhar esse vídeo para outras pessoas, para que elas também possam ouvir dessa palavra, para que a sementinha venha a ser semeada, para que mais e mais pessoas possam ouvir do amor de Deus e que possam se achegar a Ele com amor. Não é mesmo?
Então, desejo a todos um ótimo dia, uma ótima semana. E na quarta-feira eu volto com o último versículo falando sobre a promessa de perdão. Eu comecei com a promessa de perdão, né? Então, agora na próxima quarta-feira já é o último versículo. Depois eu vou entrar em outro tema que eu vou anunciar depois, tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais.